Bom dia, paz do Senhor Jesus. Estou aqui nessa manhã maravilhosa trazendo mais uma mensagem para que vocês possam estar meditando, amém? Hoje nós vamos estar lendo aqui em Mateus 14, do 22 ao 31, amém, meus amados? Jesus anda sobre as águas, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se é tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? Somente até aqui, meus amados. Palavra maravilhosa. Hoje você vai aprender com Jesus a andar sobre as águas. Muitas vezes o medo tenta nos paralisar, mas que nessa manhã, em nome de Jesus, que nós venhamos aprender através dessa passagem maravilhosa, que eu e você nunca vamos estar sozinhos. Passa o que passar, haja o que houver, a dificuldade que nós temos que enfrentar, o Senhor Jesus sempre vai estar com cada um de nós. Basta eu e você ficar na posição e ficar atento, para quando o Senhor Jesus passar, você pode clamar por Ele, pedir por Ele, que Ele está de braços abertos, mão estendida para que possa te receber e ouvir o seu clamor. Amém? Assim como foi com Pedro. Olha só. E logo ordenou Jesus ali para os seus discípulos que eles entrassem no barco ali e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Jesus pediu para os discípulos. E despedido a multidão, Jesus tinha costume de subir ao monte para orar, que era um costume que ele tinha. E chegado já na parte da tarde ali, estava só. E o barco já estava no meio do mar, ali açoitado pelas ondas do mar, porque o vento era contrário. Imagina o desespero daqueles discípulos. Mas na quarta vigília da noite ali, dirigiu-se Jesus para eles. Olha, interessante. E andando por cima do mar. E quando eles viram, os discípulos vendo aquele homem andando por cima do mar ali, eles ficaram assustados. Eles gritaram, eles pensaram que era um fantasma. Mas mal sabia que era o próprio Jesus que estava andando sobre as águas ali. Já olhando e vendo tudo que estava acontecendo. Na cabeça dos discípulos, eu creio que eles pensavam que Jesus estava longe. Mas não estava. Jesus estava ali. Jesus, porém, lhe falou logo para os discípulos, dizendo assim, ó: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Porque eles ficaram atemorizados, ficaram com medo quando eles viram ali Jesus andando sobre as águas. Aí Pedro disse assim para Jesus: Senhor, se é tu, manda eu ir contigo aí por cima das águas. Olha só que ousado foi Pedro. Aí Jesus disse para ele: vem Pedro. E descendo do barco, foi Pedro, direção com Jesus, andando sobre as águas. Só que aí o vento estava sentido ali, o vento estava forte. E ali na hora ele sentiu medo, Pedro. Porque imagina aquela onda, aquele vento forte. Aí começou a ir para o fundo, né? Um medo ali, ver a água agitada ali por causa do vento. Ele começou a afundar.
Aí ele começou a clamar, dizendo: Senhor, Senhor, salva-me. Esse é o nosso Jesus, meus amados. E logo Jesus estendeu suas mãos para Pedro e disse, segurou a mão de Pedro e disse assim para Pedro: homem de pouca fé, por que duvidaste? Olha só, o que nós aprendemos através dessa palavra? Que muitas vezes isso acontece com a gente. Muitas vezes nós enfrentamos algumas dificuldades e muitas vezes o vento está tão forte que tenta nos paralisar. Aí vem o medo, aí bate aquele desespero. Muitas vezes vem dentro de nós assim, aquelas coisas negativas que você não vai conseguir, que você não vai vencer. E o medo tem paralisado muitas pessoas que se encontram na caminhada com Cristo Jesus, mesmo estando dentro da casa do Senhor, mesmo seguindo a Cristo. Muitas vezes vem, assim como foi com seu discípulo Pedro, ali ele sentiu medo. Imagina, eu acho que ali naquele momento até nós se sentiria meio amedrontada ali, diante daquela, imagina a correnteza ali forte, aquele vento ali e a água agitada. Mas Jesus estava ali, perto deles. E ali, Pedro começou a gritar que ele estava afundando. E é assim que eu e você tem que ter essa atitude, como Pedro teve. Muitas vezes vai bater o desespero, o medo. Começa a clamar para o Senhor Jesus: Senhor, me ajuda, Senhor, renova minhas forças. Tem momentos que eu sinto que eu vou me desfalecer, que eu não vou conseguir. Talvez do dia a dia nós enfrentamos tantas lutas, tantas dificuldades. Seja qual for a área da sua vida, talvez na saúde física está faltando, talvez você acha que a sua força vai se desfalecer, que você não vai conseguir mais, que você não vai conseguir andar. E é nessa hora que eu e você tem que clamar para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, me fortalece, Senhor, me renova minhas forças, Senhor, cura-me, Senhor, de dentro para fora, para que eu tenha uma vida normal, Senhor, para que eu volte na minha caminhada com Cristo Jesus. Começa a clamar, começa a chamar a atenção de Jesus, como Pedro chamou. Faltou fé nele, sim, porque ele duvidou. Mas isso não quer dizer que Deus não estava com ele. Muito pelo contrário. Porque o Senhor conhece o coração de cada um de nós. Ele conhece. E muitas vezes nós vamos sentir também, assim como Pedro sentiu. Que isso mostra que nós somos falhos, que nós somos seres humanos. Por isso que nós temos que depender do Senhor Jesus. Porque Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio bem presente na angústia. Ele está sempre aqui, ó, com os braços estendidos para que possa nos segurar as nossas mãos. Isso nos mostra que nós nunca estaremos sozinhos. E isso é maravilhoso. Parece que vai chegar um momento em nossas vidas que nós não vamos conseguir, que nós não vamos vencer mais. E esta palavra tem falado muito no meu coração, essa mensagem de Pedro, que muitas vezes nós sentimos assim. Parece que nós não vamos conseguir. Nessa manhã nós vamos pensar positivo, não deixar as coisas ruins, negativas entrar dentro do nosso coração. Vamos determinar nessa manhã, nós vamos vencer em nome de Jesus. O Senhor vai renovar minhas forças em nome de Jesus. Eu vou voltar a ter a minha vida normal como eu tinha antes. Eu estou passando por esse momento aqui, mas o Senhor está me moldando, está me deixando eu mais forte. Para quando as ondas do mar virem, eu vou estar mais firme e nada vai me abalar. Que assim seja na minha e na sua vida. Então não se desespere, mas confie. Se você acha que você está desfalecendo, ou que você não vai conseguir, clame para o Senhor Jesus. Como Pedro clamou aqui, ó. Ele começou a ter medo e começou a clamar dizendo: Senhor, salva-me. Clama nesta manhã: Senhor, salva-me. Senhor, me ajuda, Senhor. Tem horas que parece que eu não vou conseguir. O Senhor é a minha força. O Senhor é o meu caminhar.
O Senhor é o meu respirar. O Senhor é tudo, Senhor. Eu dependo de Ti. E começa a caminhar e começa a marchar com a certeza que Jesus está na sua vida, que Ele está te segurando. Quando você pensar que você vai cair, Ele vai te segura pelas mãos para você não cair. Porque nós temos que depender do Senhor Jesus, não deixar o medo nos paralisar, porque é isso que o inimigo quer. Ele aproveita essa ocasião e começa a plantar dentro de nós essas coisas ruins, negativas, nossos pensamentos. E se nós deixarmos, nós vamos se desfalecer. E Jesus não quer isso para mim e para a sua vida. Ele veio para trazer vida e vida com abundância sobre nós. Porque nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Ele sempre é a nossa força, a nossa rocha. Começa a determinar nesta manhã. Pai, eu estou passando por esse momento difícil, mas eu vou vencer em nome de Jesus. Eu estou passando por momentos de privações, de enfermidade. Pai, eu estou aqui hoje, aqui em cima de uma cama talvez. Eu estou aqui, Pai, não como eu queria estar. Mas eu quero aproveitar esse momento que eu estou aqui para depender do Senhor. Para que o Senhor venha me ensinar mais, ser humilde. E reconhecer a Tua grandeza. Reconhecer que sem Ti nós nada somos. Nós não vamos em lugar nenhum sem a Tua presença. A Tua presença tem que ser o essencial nas nossas vidas. Tem que estar em primeiro lugar. Que quando nós colocar o nosso coração, a nossa fé em Cristo Jesus primeiramente, tudo aquilo que você precisar, Ele vai suprir dia após dia nas nossas vidas, pode ter certeza. Porque onde você achar que é o fim, é a hora que Ele entra com providência. Que o Senhor Jesus nesta manhã venha entrar com providência na sua vida. Eu não sei qual é a área que você necessita, mas eu creio em nome de Jesus que Ele vai fazer algo sobrenatural. Ele move céu e terra pela sua vida. Assim como Ele foi com seus discípulos lá no passado, com os grandes homens e mulheres de Deus, assim Ele será comigo, com você hoje, amanhã e eternamente. Porque Ele não muda, a palavra do Senhor não muda. Eu sempre vou dizer, ela é verdadeira. Ela é viva e eficaz. Amém. Anda com Jesus sobre as águas. Mesmo que você sentir que o vento está forte, que está ao contrário, continua marchando, continua clamando para o Senhor Jesus. Continua dizendo, Senhor, tenha misericórdia de mim, me dá força, Senhor. Parece que eu não vou conseguir, eu preciso de Ti, Senhor. Assim como o Senhor foi com Pedro, seja assim comigo também, Pai. Aumenta a minha fé. Enche-me de coisas positivas, coisas boas, para que eu venha prosseguir, para que nada venha me parar nesta caminhada com Cristo Jesus. Começa a determinar dentro de você. Porque aonde nós estivermos, clamar o nome dEle, você pode ter certeza que Ele já está te ouvindo. Muito além antes de você pedir. Ele já está com o ouvido, há muito tempo a seu favor. É nós que afastamos do Senhor Jesus. Mas Ele sempre está do nosso lado, 24 horas. Tenha essa certeza no seu coração, não duvida. Os discípulos achavam que Jesus, quando eles viram que eles estavam correndo perigo ali, que o mar começou a ficar, as ondas começou a ficar forte ali, o vento contrário. Ali naquele momento, para eles achavam que estava sozinho, mas não estava. Jesus estava mais perto do que eles poderiam imaginar. E assim é na minha, na sua vida. O nosso Senhor Jesus nunca dorme. Nunca. Então não perca a esperança. Abra teu coração nesta manhã. Amém. E pede para o Espírito Santo de Deus te guiar, te conduzir. Quando você achar que é o fim, que você não vai conseguir, comece a clamar. Senhor, me ajuda. Senhor, o Senhor é minha força. O Senhor é minha fortaleza. Eu sei que eu vou conseguir. Manda esse medo embora da minha vida, Senhor Jesus. Porque eu preciso de Ti, eu confio em Ti. Sei que posso todas as coisas, porque o Senhor me fortalece. E se eu estou aqui hoje é porque o Senhor permitiu de eu estar aqui. Que o Senhor tem algo para fazer na minha vida. Que o Espírito Santo continua bradando na sua vida, continua te fortalecendo. Que aonde esse vídeo chegar, que pessoa seja curada, seja liberta, seja renovada as suas forças. Se não tem mais nenhuma esperança, que o seu coração possa ser cheio de esperança nessa manhã.
Que você possa sentir o poder, você possa sentir essa alegria, essa força do próprio Jesus inundando a sua vida. Que Ele possa estar do seu lado, na sua casa, te guardando a tua família. E tem mais, que nenhuma oração que você fez é dispensável diante do nosso Senhor Jesus, muito pelo contrário. Cada oração que você fez, Ele já ouviu, mesmo antes de você pedir. E você pode ter certeza, se você não duvidar e ter a certeza e confiar, você vai ver o agir de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque a palavra do Senhor fala que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você pode ver até o mal do seu lado, mas você não vai ser atingido. Você vai ver o livramento do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Então não se desespere, não tenha medo. Se o vento estiver ao contrário, continua confiando e você vai vencer. Nada que chega na minha e na sua vida dura para sempre. Tudo é um processo. Talvez o processo é doloroso, mas lá na frente vai valer a pena. Amém? Então eu te aconselho nessa manhã, continua confiando. Não perca a esperança de que dias melhores virão, porque o nosso Senhor Jesus está no barco. Ele nunca saiu do barco. Nunca. Seja qual for as nossas dificuldades, Ele sempre estará com cada um de nós. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Gostaria de deixar um salmo aqui para vocês estar meditando nessa manhã maravilhosa. Amém? Nosso Deus é um Deus de misericórdia. A misericórdia do Senhor Jesus na minha e na sua vida não tem fim. Renova-se cada manhã, grande a tua fidelidade na minha e na sua vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deixa um salmo aqui, o Salmo 127. Amém, meus amados? A dependência de Deus, que nós venhamos nesta manhã depender do nosso Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, se repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a eles os seus amados sono. Eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do seu ventre o seu galardão. Como a flecha na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Oh, glória a Deus, que você possa receber nessa manhã maravilhosa este salmo no seu coração. Medita. Que o Senhor nunca nos deixará, nunca. Como diz aqui a palavra, o homem que enche deles a sua aljava não será confundidos. Amém, meus amados? Espero quando você ouvir essa mensagem, que você abra teu coração e deixe o Espírito Santo bradar na sua vida. Amém? Que você tenha um dia abençoado na presença do Espírito Santo de Deus. E eu agradeço mais esta rica oportunidade, em nome de Jesus.